Imagine um torpedo vivo cortando as águas do oceano. Não um torpedo de metal frio, mas um de carne, músculo e pura determinação. Este é o atum azul gigante, e quando digo gigante, é porque ele realmente é gigante. Visualize por um momento, 3 metros de comprimento, 300 quilos de músculo puro. Um corpo que parece ter sido esculpido pelo próprio oceano para uma única missão, voar debaixo d'água. Suas cores são um espetáculo à parte. O dorso dele brilha com um azul metálico profundo, como se tivesse sido pintado com tinta de cobalto líquido. Conforme a luz do sol penetra a água e toca sua pele, esse azul se transforma, dança, hipnotiza. E o ventre, um prateado tão brilhante que cega, refletindo a luz como um espelho polido. Mas não é só a aparência que impressiona, é o jeito dele se mover. Quando esse gigante decide acelerar, acontece algo quase mágico. A cauda em formato de lua crescente, perfeita, simétrica, poderosa, se agita com uma força que corta a água como se ela fosse ar. O som é como um sussurro explosivo, um whoosh que ecoa pela imensidão azul. Você consegue ouvir isso na sua mente? O corte limpo da água, o barulho abafado de um corpo massivo se propulsionando a mais de 70 km por hora. E quando ele está em frenesi alimentar, junto com seus companheiros de cardume, o oceano vira uma sinfonia de movimento e poder. Agora, deixe-me apresentar nosso personagem principal. Vamos chamá-lo de Titan, um jovem adulto de 2,5 metros com cerca de 150 quilos. Ainda não atingiu seu tamanho máximo, mas já carrega em si toda a majestade de sua espécie. Titan tem uma marca característica, uma pequena cicatriz em formato de vírgula logo atrás da nadadeira dorsal, lembrança de um encontro perigoso em sua juventude. Ele tem maneirismos únicos como todo grande predador. Antes de atacar uma presa, sua cabeça faz um movimento quase imperceptível para a esquerda, como se estivesse calculando o ângulo perfeito. Quando nada em cardume, sempre mantém uma posição ligeiramente deslocada dos outros. Não é o líder, mas também não é apenas mais um. É como se ele soubesse que está destinado a algo maior. A personalidade de Titan, ele é focado como um laser, mas também curioso. Diferente de outros predadores que atacam por impulso, ele observa, analisa, planeja. É um viajante nato. Suas nadadeiras quase tremem de ansiedade quando sente uma corrente nova, um cheiro diferente, um sinal de que é hora de partir para novas águas. Titan tem uma fome que vai além do alimento. É uma fome de movimento, de descoberta, de desafio. Cada dia no oceano é uma nova aventura para ele, cada corrente uma nova estrada a ser explorada. E é exatamente essa curiosidade insaciável que o faz patrulhar as águas cristalinas do Atlântico Norte nesta manhã de primavera. Suas narinas captam 1000 odores diferentes. O sal, as algas, os peixes pequenos, as correntes frias que vêm do norte carregadas de nutrientes. Mas espere, algo mudou. Uma variação sutil na corrente. Um odor que não deveria estar ali. Titan para de nadar por um instante. E quando um atum azul para de nadar, é porque algo realmente importante está acontecendo. E é em um momento de aparente rotina, enquanto patrulha as águas azuis em busca da próxima refeição, que um sinal inesperado, uma mudança sutil na corrente, um odor distante, altera seu comportamento, prenunciando um novo desafio em sua jornada épica. O que você achou dessa primeira impressão do atum azul gigante? Esse torpedo vivo dos oceanos te surpreendeu? Compartilhe nos comentários sua principal curiosidade sobre ele. Feche os olhos e venha comigo para o mundo de Titan. Não existe lugar na Terra comparável ao oceano aberto. É como estar suspenso no espaço, mas um espaço azul, vivo, respirando. A vastidão aqui é de tirar o fôlego. Para onde quer que você olhe, norte, sul, leste, oeste, só existe azul.
Um azul que começa cristalino na superfície, onde os raios dourados do sol dançam como lâminas de luz e vai escurecendo gradualmente até se tornar um azul marinho profundo, quase negro, nas camadas mais baixas. É como estar dentro de uma catedral líquida infinita. O teto é formado pelas ondas que se movem lentamente, criando padrões cambiantes de luz e sombra. As paredes não existem. Só existe a água se estendendo até onde a vista alcança e muito além. Titan conhece essas águas como você conhece sua própria casa. Ele sabe que debaixo dessa aparente monotonia azul existem rodovias invisíveis, as correntes marinhas. São rios dentro do mar, carregando água quente do Equador para os polos, água fria dos polos para o Equador. Essas correntes são as autoestradas que Titan usa em suas jornadas épicas, economizando energia e seguindo rotas que sua espécie conhece há milhões de anos. O que você ouve aqui? Silêncio. Um silêncio profundo, primordial, que envolve tudo. Mas não é um silêncio morto, é um silêncio vivo, pontuado pelos sons sutis da vida marinha. O clique-clique distante de um golfinho conversando com seus companheiros. O barulho abafado de um cardume de pequenos peixes mudando de direção em uníssono. Às vezes, muito raramente, o som distante e fantasmagórico de um motor de navio ecoando através de quilômetros de água. E os cheiros. Os cheiros do oceano são uma sinfonia olfativa que apenas criaturas como Titan conseguem apreciar completamente. O ar salgado que sobe da superfície carrega consigo as histórias de 1000 lugares diferentes. Ao cheiro metálico das algas em decomposição, o aroma doce e oleoso de um cardume de sardinhas próximo, a fragrância limpa das águas frias vindas do Ártico. Mas é na comida que esse mundo realmente se revela. As zonas de alimentação são como oásis no deserto azul. De repente, a vida explode. Cardumes gigantescos de sardinhas se movem como nuvens prateadas, cada peixe não maior que sua mão, mas juntos formando uma massa que pode se estender por quilômetros. As cavalas dançam em formações perfeitas, suas listras escuras brilhando conforme capturam e refletem a luz. E as lulas, criaturas misteriosas que mudam de cor como mágica, aparecendo e desaparecendo nas profundezas como fantasmas tentaculares. Para Titã, essas são todas as refeições. Mas para o oceano, são peças fundamentais de um quebra-cabeças gigantesco, onde cada criatura tem seu papel, onde cada movimento afeta todos os outros, onde a vida e a morte dançam em equilíbrio perfeito há milhões de anos. A temperatura da água conta histórias. Aqui, numa camada mais superficial, ela é morna, convidativa. Alguns metros abaixo, uma corrente fria cruza o caminho de Titã, trazendo consigo o cheiro de águas distantes e nutrientes ricos. Ele sente essas variações em sua pele, como você sentiria uma brisa fresca num dia quente. A pressão aumenta conforme ele mergulha mais fundo. É como um abraço gigante e invisível que se aperta gradualmente. Mas Titan foi feito para isso. Seu corpo poderoso lida com essas pressões como se fossem apenas mais uma dança com o oceano. Durante o dia, o mundo de Titan é um palco iluminado. A luz solar penetra a água criando feixes dourados que se movem e se curvam, transformando cada movimento em algo mágico. À noite, tudo muda. O oceano se torna um lugar completamente diferente, mais misterioso, mais perigoso, mas também mais cheio de oportunidades. Neste mundo de aparente liberdade e abundância, onde a vida pulsa em cada gota d'água, algo se agita nas fronteiras da percepção do nosso gigante. Mas o que surge nas sombras da noite, vindo das profundezas ou do horizonte distante, pode mudar o curso de sua existência para sempre. Você já se imaginou navegando por essa imensidão azul ao lado do atum azul?
Comenta aqui o que mais te chamou a atenção nesse ambiente selvagem e grandioso. A vida no oceano não é um conto de fadas, e Titan está prestes a descobrir isso da maneira mais brutal possível. Existe uma regra não escrita nas águas profundas: ou você come, ou você é comido. E para um atum azul, mesmo sendo um gigante dos mares, essa regra se aplica todos os dias, a cada segundo. Os primeiros sinais de perigo chegam sempre de forma sutil. Uma mudança quase imperceptível na temperatura da água, um cheiro estranho trazido pela corrente. O silêncio súbito dos pequenos peixes que até segundos atrás tagarelavam nervosamente uns com os outros. Titan sente tudo isso com seus sentidos aguçadíssimos, mas desta vez os sinais são confusos. Há algo grande se aproximando, na verdade várias coisas grandes. Seus músculos se contraem instintivamente, preparando-se para a ação. Do fundo azul escuro surge uma sombra, depois outra, e mais outra. Tubarões. Não qualquer tubarão. Tubarões mako, os foguetes do oceano. Predadores construídos para uma única coisa: velocidade assassina. Eles detectaram Titã a quilômetros de distância e agora se aproximam em formação como caças militares fechando o cerco. Mas os makos não estão sozinhos. Vindo de outra direção, uma silhueta ainda maior corta a água com movimentos precisos e calculados. Um grande tubarão branco, 3,5 metros de pura máquina de matar, com dentes serrilhados como facas de açougueiro. Titan sente o coração disparar. Seus músculos se aquecem rapidamente, uma vantagem única que quase nenhum outro peixe possui. Enquanto seus predadores dependem da temperatura da água, ele pode aquecer seu próprio corpo, mantendo seus músculos prontos para explosões de velocidade mesmo em águas frias. Mas há algo mais. Um som que não deveria estar ali. Um zumbido baixo, constante, vindo da superfície. Titan olha para cima e vê sombras se movendo contra o céu azul claro. Barcos, muitos barcos. A frota pesqueira japonesa chegou à região e com ela vieram as redes de cerco, paredes invisíveis de morte que podem engolir cardumes inteiros em questão de minutos. São redes quilométricas, com malhas tão finas que nem mesmo os peixes menores conseguem escapar. E os palangres, Jesus, os palangres, linhas com milhares de anzóis que se estendem por 50, 100, às vezes 150 quilômetros de oceano. Uma teia mortal flutuando invisível na água, esperando que alguma criatura faminta morda a isca envenenada. Titan está no meio de um pesadelo de predação tripla. Os makos se aproximam pela esquerda, o tubarão branco vem de frente e lá em cima, a frota pesqueira baixa suas redes como uma guilhotina gigante descendo lentamente do céu. A situação piora quando Titan percebe que não está sozinho. Outros atuns azuis da região também foram atraídos para a mesma zona de alimentação. O que deveria ser segurança em números agora se tornou uma armadilha. Mais presas para os tubarões, mais alvos para as redes. Um dos makos faz a primeira investida. É como assistir a um torpedo sendo disparado, uma linha reta de velocidade pura e intenção assassina. Titã se esquiva por centímetros, sentindo as ondas de pressão do ataque frustrado. O grande branco observa, espera. Ele sabe que não precisa da velocidade explosiva dos makos. Ele tem algo mais perigoso: paciência e estratégia. Ele espera Titã se cansar, espera o momento perfeito para um ataque certeiro. Enquanto isso, lá em cima, os motores dos barcos pesqueiros rugem mais alto. As redes começam a descer. Titã pode sentir a vibração dos cabos de aço cortando a água, pode ouvir o barulho metálico dos equipamentos de pesca industrial em ação. O tempo está se esgotando. A cada segundo que passa, o cerco se fecha mais. Os tubarões se aproximam, as redes descem e o espaço para a manobra diminui drasticamente. Titã sente algo que raramente experimenta: medo.
Não é o medo paralisante que mata, mas o medo que aguça todos os sentidos, que libera a adrenalina, que transforma um peixe comum em uma máquina de sobrevivência. Seus olhos se movem rapidamente, calculando distâncias, velocidades, ângulos de fuga. Seu cérebro, pequeno, mas extremamente eficiente, processa centenas de variáveis em frações de segundo. Uma decisão precisa ser tomada, agora. Encurralado, com as sombras dos predadores se fechando e o zumbido ameaçador de motores desconhecidos ecoando pela água, e com as chances diminuindo a cada segundo, resta saber se a astúcia ancestral ou a força bruta prevalecerão em seu destino iminente. Qual sua maior aposta para a resolução desse confronto? O atum azul escapará dos dentes afiados ou das redes impiedosas? Deixe seu palpite nos comentários. O que acontece a seguir é pura poesia em movimento. Titan faz algo que separa os sobreviventes dos mortos no oceano. Ele não entra em pânico. Em vez de tentar fugir em linha reta, o que seria suicídio contra predadores especializados em velocidade, Titan faz algo inesperado. Ele para, completamente. Por um segundo que parece durar uma eternidade, Titan fica imóvel na água. Os macos, confusos com essa mudança súbita de comportamento, hesitam por uma fração de segundo. É tudo o que ele precisa. Titan ativa seu superdestruidor secreto, a endotermia. Enquanto a maioria dos peixes são escravos da temperatura da água ao redor, ele é diferente. Seu corpo é uma usina termoelétrica. Músculos especiais começam a trabalhar como fornalhas internas, aquecendo seu sangue a temperaturas que deixariam outros peixes em choque. O resultado? Músculos superaquecidos, reações mais rápidas, explosões de velocidade que desafiam as leis da física aquática. E então acontece. Titan explode. Não existe outra palavra para descrever o que acontece quando um atum azul de 150 quilos decide que chegou a hora de mostrar por que é chamado de gigante dos oceanos. 0 a 70 km por hora em menos de 2 segundos. Ele se torna um borrão azul prateado, cortando a água como uma bala cortaria o ar. O primeiro mako, pego completamente desprevenido, vê Titan passar por ele como se fosse uma miragem. O segundo mako tenta ajustar sua trajetória, mas é como tentar mudar a direção de um trem em movimento, fisicamente impossível. O grande tubarão branco, veterano de 1000 batalhas, antecipa o movimento e tenta interceptar Titan numa curva. Mas aqui entra em jogo outra adaptação espetacular, a agilidade extrema. Titan pode fazer curvas que parecem desafiar a geometria, mudando de direção sem perder velocidade, navegando por espaços apertados como se fosse um peixe 10 vezes menor. Mas fugir dos tubarões é apenas metade do problema. Lá em cima, as redes de cerco continuam descendo e Titan percebe que está nadando direto para elas. É aqui que sua inteligência instintiva entra em ação. Titan não apenas nada rápido, ele nada inteligente. Ele conhece essas águas, conhece as correntes, conhece os pontos onde a termoclina, a camada que separa águas de temperaturas diferentes, cria bolsões de temperatura que confundem os sonares dos barcos pesqueiros. Ele mergulha, profundo, mais profundo do que qualquer rede pode alcançar. A pressão aumenta brutalmente, mas seu corpo aguenta. Afinal, ele foi construído para jornadas transoceânicas, para mergulhos que levariam outros peixes à morte por barotrauma. Lá embaixo, no azul quase negro das profundezas, Titan encontra algo que salva sua vida. Uma corrente fria vinda do Ártico, carregada de nutrientes e se movendo a 15 km por hora na direção oposta aos barcos pesqueiros. Ele se joga nessa corrente como um surfista se joga numa onda perfeita. Agora não é apenas sua força propulsionando-o através da água. É a força do próprio oceano, economizando sua energia enquanto o leva para longe do perigo. Mas Titan ainda não está seguro.
Sua fuga espetacular o levou para longe dos predadores e das redes, mas agora ele enfrenta um problema diferente: fome. A fuga consumiu uma quantidade brutal de energia e seu corpo superaquecido precisa de combustível. Muito combustível. É aqui que outro comportamento incrível se revela. Titã não caça sozinho, ele caça em equipe. Através de sinais químicos e vibrações na água, ele localiza outros atuns azuis da região. Não todos sobreviveram ao ataque coordenado de predadores e redes, mas os que sobreviveram são, como ele, os mais espertos, os mais rápidos, os mais adaptados. Juntos, eles formam uma máquina de caça devastadora. Coordenam seus movimentos para encurralar um cardume gigantesco de cavalas. É como assistir a uma dança aérea de caças militares, só que debaixo d'água. A estratégia é simples e brutal. Um grupo de atuns ataca o cardume por baixo, forçando os peixes menores a subirem. Outro grupo ataca pelas laterais, impedindo a fuga. Titan e os atuns maiores atacam por cima, mergulhando como mísseis teleguiados direto no meio da confusão prateada. Em 15 minutos, a refeição está garantida. Titã devora quilos de cavalas frescas, recarregando as baterias de seu corpo superaquecido, preparando-se para a próxima etapa de sua jornada épica. Mas enquanto ele se alimenta, algo no horizonte chama sua atenção. Uma mudança sutil na cor da água, um cheiro diferente na corrente, sinais de que sua jornada está prestes a entrar numa nova fase, talvez mais perigosa do que tudo que ele enfrentou até agora. Apesar do aparente sucesso, da fuga espetacular ou da refeição conquistada com tanto esforço, um novo elemento surge no horizonte. Talvez uma mudança no comportamento do oceano, um novo tipo de embarcação, ou um sinal de que a jornada o levará a águas ainda mais desafiadoras, indicando que a tranquilidade pode ser apenas um breve interlúdio. O que mais te impressionou na forma como o atum azul gigante lidou com essa situação? Sua velocidade, sua resistência ou sua capacidade de pensar rápido? Compartilhe sua opinião. 3 anos se passaram desde aquele confronto épico que quase custou a vida de Titã. 3 anos de jornadas através de oceanos, de tempestades sobrevividas, de predadores enfrentados, de milhares de quilômetros percorridos. Titã não é mais o jovem curioso de 150 quilos que conhecemos no início desta história. Agora ele pesa 280 quilos de músculo puro e experiência acumulada. A cicatriz em forma de vírgula atrás de sua nadadeira dorsal se tornou apenas uma das muitas marcas que sua pele carrega. Cada uma contando uma história de sobrevivência. Cada uma um troféu de uma batalha vencida. Ele se tornou algo mais do que apenas um peixe grande. Titã agora é um predador de topo, uma força reguladora dos oceanos, uma peça fundamental no equilíbrio delicado que mantém a vida marinha funcionando. Vamos entender o que isso significa. Quando Titã caça, ele não está apenas se alimentando, ele está controlando populações. Cada sardinha que ele devora, cada cavala que não consegue escapar de seus ataques coordenados, cada lula que vira jantar, tudo isso mantém o equilíbrio. Sem predadores como Titã, os cardumes de peixes menores se reproduziriam sem controle, devastando as populações de plâncton, que são a base de toda a cadeia alimentar oceânica. É um sistema perfeito que funciona há milhões de anos. Titã come para sobreviver, mas sua sobrevivência mantém todo o oceano saudável. Mas há algo mais profundo acontecendo. Titã se tornou um líder. Não um líder no sentido humano, mas um guia instintivo para outros atuns azuis mais jovens. Eles seguem suas rotas migratórias, aprendem com suas estratégias de caça, observam como ele navega pelas correntes oceânicas. Existe uma sabedoria ancestral sendo transmitida através dessas interações.
rotas de migração que foram testadas por milhões de anos, técnicas de sobrevivência refinadas através de incontáveis gerações, conhecimento sobre onde encontrar comida em cada estação do ano, em cada parte do oceano. Titan carrega em sua memória um mapa mental do Atlântico Norte, que seria a inveja de qualquer navegador. Ele sabe onde as correntes se encontram, onde a temperatura da água muda, onde os cardumes de presas se concentram durante diferentes épocas do ano. Mas toda essa majestade, todo esse poder, toda essa importância ecológica esbarram em uma realidade brutal: a sobrepesca. Os números são assustadores. Quando Titan nasceu, há cerca de 15 anos, existiam milhões de atuns azuis gigantes no Atlântico Norte. Hoje, restam menos de 50 mil, uma queda de mais de 90% em apenas uma geração. A carne de atum azul se tornou uma das mais valiosas do mundo. Um único exemplar grande pode valer mais de US$100 mil no mercado japonês. Essa demanda criou uma pressão de pesca que a espécie simplesmente não consegue suportar. Os métodos de pesca moderna são de uma eficiência aterrorizante. Redes que podem capturar cardumes inteiros de uma só vez. Sonares que detectam peixes a quilômetros de distância. Barcos fábrica que processam a carne ainda no mar, eliminando qualquer chance de os peixes menores serem devolvidos vivos ao oceano. E não são apenas os adultos que estão sendo pescados. As áreas de desova, lugares sagrados onde os atuns azuis se reproduzem há milhões de anos, se tornaram zonas de pesca intensiva. Juvenes, que nem sequer tiveram a chance de se reproduzir, são capturados aos milhares. Titan sente isso na pele, literalmente. Nas suas últimas 3 jornadas transoceânicas, ele viu o número de companheiros diminuir drasticamente. Cardumes que antes tinham centenas de indivíduos, agora mal chegam a algumas dezenas. Pior ainda, as fêmeas estão desaparecendo mais rapidamente que os machos. Elas são maiores, mais valiosas comercialmente e por isso são alvos preferenciais dos pescadores. Mas sem fêmeas não há reprodução. Sem reprodução não há futuro para a espécie. O impacto vai muito além dos atuns. Quando uma espécie de predador de topo desaparece, todo o ecossistema oceânico fica desequilibrado. As populações de peixes menores explodem, depois entram em colapso por falta de alimento. As áreas de desova ficam superlotadas, depois desertas. O oceano inteiro ressente. Comunidades costeiras que dependiam da pesca sustentável de atum há gerações viram seus meios de vida desaparecerem. Não porque o peixe acabou naturalmente, mas porque a ganância de poucos devastou um recurso que poderia durar para sempre se fosse manejado com inteligência. Titan, agora um veterano dos oceanos, carrega consigo não apenas as cicatrizes das batalhas que travou, mas também a responsabilidade de uma espécie em perigo. Cada novo filhote que ele ajuda a gerar pode ser a diferença entre a sobrevivência e a extinção de sua linhagem. Ele sente isso instintivamente. Suas jornadas migratórias agora têm um propósito mais profundo. Não é apenas sobre alimentação ou sobrevivência pessoal. É sobre perpetuar uma linhagem que existe há 15 milhões de anos, sobre manter viva uma das criaturas mais magníficas que os oceanos já produziram. Mas em meio à aparente ordem natural, onde o atum reina como um gigante dos mares, uma descoberta surpreendente sobre sua resiliência ou talvez sobre a extensão de sua jornada ainda desconhecida, lança uma nova perspectiva sobre o seu futuro e o futuro de seu mundo aquático. Como você enxerga o papel do atum azul gigante na natureza? E qual sua reflexão sobre o impacto humano em sua jornada? Deixe seu comentário com suas reflexões. O sol se põe no horizonte infinito do Atlântico, pintando as águas com tons de ouro e vermelho que se dissipam lentamente no azul profundo da noite que se aproxima. Titan está sozinho agora, como sempre esteve, como sempre estará.
Mas há algo diferente nesta noite. Uma calmaria que ele não sentia há anos. Talvez seja a idade. Aos 15 anos, ele já viveu mais do que a maioria de sua espécie consegue viver nos dias de hoje. Talvez seja a sabedoria acumulada através de milhares de quilômetros percorridos, de incontáveis batalhas travadas, de perigos enfrentados e superados. Ou talvez seja simplesmente o reconhecimento de que sua jornada é maior do que ele mesmo. Titan mergulha lentamente, deixando para trás a superfície dourada, onde as ondas capturam os últimos raios de sol. Ele desce para as profundezas azuis, onde se sente mais em casa, onde a pressão da água é como um abraço familiar, onde o silêncio é preenchido apenas pelo som de seu próprio coração batendo forte e constante. Enquanto desce, memórias passam por sua mente como flashes de luz. O primeiro cardume de sardinhas que conseguiu caçar sozinho. A primeira tempestade que enfrentou quando as ondas de 15 metros tentaram quebrá-lo contra a superfície. O primeiro encontro com uma fêmea, há 3 anos, que resultou em centenas de ovos fertilizados flutuando nas águas mornas do Mediterrâneo. Quantos desses ovos se transformaram em juvenis? Quantos juvenis sobreviveram aos primeiros meses de vida, quando são vulneráveis a praticamente tudo no oceano? Quantos estão agora, neste exato momento, passando pelos mesmos desafios que ele passou? Titan não sabe as respostas para essas perguntas, mas sabe que em algum lugar, nas vastidões azuis que se estendem além de sua percepção, seus descendentes estão nadando, caçando, sobrevivendo, carregando adiante um legado que começou muito antes dele nascer e que continuará muito depois dele partir. As correntes oceânicas o chamam mais uma vez. Não é apenas instinto, é destino. Em algum lugar ao sul, águas mais quentes aguardam. Novas rotas para explorar. Novos desafios para enfrentar. Talvez uma nova companheira para conhecer. Titan alinha seu corpo com a corrente do Golfo, sentindo a água morna começar a impulsioná-lo. Seus músculos se aquecem automaticamente, preparando-se para mais uma jornada épica através de oceanos que ele conhece como ninguém. Mas desta vez, há algo diferente. Titan não está migrando apenas por instinto ou necessidade. Ele está migrando como um guardião, como um portador de conhecimento ancestral, como uma ponte entre o passado e o futuro de sua espécie. Cada movimento de sua cauda poderosa o leva mais longe das águas onde nasceu, mas também mais perto de um destino que ele não consegue ver, apenas sentir. É como se o próprio oceano estivesse sussurrando instruções em uma linguagem que apenas criaturas como ele conseguem entender. A noite se aprofunda. As estrelas aparecem no céu escuro, refletindo na superfície distante como milhões de pequenos sóis submersos. Titan não pode vê-las de onde está, mas sente sua presença. Navegadores há milhões de anos, os atuns azuis sempre souberam seguir os sinais celestes, mesmo de dentro da água. Ele acelera gradualmente, não com a urgência do predador ou a pressa da fuga, mas com a serenidade de quem sabe exatamente onde está indo. Seu corpo se transforma novamente naquele torpedo prateado que conhecemos no início desta história, cortando a água com a eficiência de uma máquina perfeita. Mas agora Titan é mais do que uma máquina. Ele é história viva, memória ancestral, esperança para o futuro. Em suas células está gravado o mapa genético de milhões de anos de evolução. Em seus músculos pulsa a força de oceanos inteiros. Em sua determinação reside a chave para a continuidade de uma das linhagens mais antigas e magníficas do planeta. As horas passam como ondas. Titan continua sua jornada através das águas noturnas, seguindo correntes que seus ancestrais navegaram antes mesmo dos continentes assumirem a forma que conhecemos hoje. Ele carrega consigo não apenas sua própria vida,
mas a memória coletiva de uma espécie que viu oceanos nascerem e morrerem, que sobreviveu a eras glaciais e extinções em massa. À medida que se aproxima de águas mais quentes, uma certeza cresce em seu interior. Esta não é uma migração comum. Esta é uma jornada de legado. Em algum lugar à frente, nas profundezas azuis que ainda o aguardam, outros de sua espécie estão fazendo a mesma escolha, escolhendo sobreviver, escolhendo continuar, escolhendo ser mais do que apenas peixes, escolhendo ser gigantes. O movimento de sua cauda se torna mais cadenciado, quase hipnótico. Cada batida o leva mais longe de onde esteve, mais perto de onde precisa estar. E nas águas escuras ao seu redor, outros torpedos prateados começam a aparecer. Primeiro um, depois dois, depois dezenas. Titan não está sozinho. Nunca esteve. A jornada épica do atum azul gigante não é a história de um peixe. É a história de uma força da natureza que se recusa a ser extinta. E conforme eles desaparecem juntos nas profundezas infinitas do oceano, suas formas se dissolvendo no azul escuro como fantasmas prateados, uma última verdade ecoa através das águas. Alguns gigantes são grandes demais para morrer, antigos demais para desistir e poderosos demais para serem esquecidos. E assim, sem alarde, sem testemunhas, eles desaparecem mais uma vez entre as sombras azuis que os viram nascer, espectros prateados rumo ao desconhecido. Mas se você olhar com atenção para a imensidão do mar, talvez, só talvez, ainda consiga sentir a vibração de sua passagem lá longe, onde as grandes jornadas nunca têm fim. Qual foi o momento desta jornada épica que mais tocou você? A força brutal, a inteligência surpreendente ou a resistência lendária do atum azul gigante? Compartilhe nos comentários sua reflexão sobre este torpedo vivo dos oceanos.